Vamos ver se eu consigo explicar também melhor essa questão e dos argumentos que eventualmente vão ressurgindo sobre a questão de filhos espirituais. Não. Eles fizeram a cobrança sobre a questão, não, tem que esperar. Então, é interessante que eles vão e vêm, né? Em algum momento eles só querem falar que eu estou ajudando pessoas, estando eu no mesmo avião, né? Portanto, sobreviventes do avião, mas não são meus filhos espirituais. Ou mesmo eu não estou pilotando o avião. Às vezes eu era piloto do avião. Então, por isso eu teria responsabilidade. Que a Bíblia não diz, na verdade, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Né? Estão dizendo que eu era responsabilidade pelo do avião. Mas como, se na verdade o piloto do avião é Cristo e Deus? E mesmo na questão da maternidade espiritual, o raciocínio é mais ou menos semelhante. Né? Eu sabia que eu não tinha responsabilidade pela vida das outras pessoas. E, portanto, eu não tinha obrigação de falar várias informações doutrinárias para elas. Não quer dizer que eu não poderia falar. Né? E, de qualquer forma, mesmo que eu não concordasse, esse argumento da responsabilidade seria usado contra mim. Eu queria barrar esse argumento. Né? Então, por isso que eu acho que sim, a questão do retorno da atividade para falar sobre informações que eu acho importantes era válido, até para me livrar dessa questão argumentativa, que eu não acreditava. Por quê? Eu não sabia que havia possibilidade de eu ser mãe espiritual em 2019, porque para mim era um raciocínio meramente metafórico, eu já falei isso no canal. Né? Então, se é uma metáfora, por que eu vou me preocupar com uma metáfora? Um negócio que, a mãe espiritual, não. Cada um tem a sua vida com Cristo e com Deus e acabou. Né? A questão do avião, de levar as pessoas no avião, mesmo se eu sou piloto de avião, é o mesmo raciocínio. Na verdade, eu não sou piloto. Se eu sou mãe espiritual, é o mesmo raciocínio. Na verdade, eu não sou mãe. Né? Então, esse é o raciocínio que permeava. Né? Só que a Bíblia dizendo, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que ajudar. Mas eu sabia que esse raciocínio não era, na verdade. Tanto que eu falei em algum momento, eu achei que era meramente uma metáfora. Mas justamente em outros momentos a Bíblia justamente dizia o contrário. Então eu sabia dessa plausibilidade de não ser. Né? Então não poderia, porque 2019 eu saio do ministério, claro, mas eu não sabia da maternidade de qualquer forma. E ainda esse argumento não era 100% verdadeiro. Era uma metáfora, mas eu levava um pouco mais a sério no sentido, poxa, fui eu que levei a palavra para os caras, mas isso não me caracteriza como mãe. Mas, de qualquer forma, eu tenho alguma responsabilidade. Então, justamente, a questão da responsabilidade pelo ministério. Justamente, daí se eu sou responsável pelo ministério, eu tenho que sair no momento que eu sou atacado. Mas não só isso. Né? Antes também, eu posso sair, mesmo sendo responsável pelo ministério. Eu não sei que eu sou mãe espiritual, então não tem problema. Deixou preso. Não sabia. Não sabia dos argumentos. Nem sabia de maternidade espiritual. Não sabia de responsabilidade de pregar, vamos dizer, mandamentos. Não sabia disso. Não sabia que a minha responsabilidade em relação às pessoas poderia ser um pouco maior. Em relação às pessoas para quem eu preguei. Né? Mas essa responsabilidade é relativa. Isso que eu quero dizer. Essa responsabilidade é relativa. Para mim, aí que tá. Eu podia sim sair do ministério e até deveria por conta dos ataques. Não quer dizer que eu não possa voltar depois se não tiver ataques. E aí eu seria um pouco responsável. Na hipótese de haver ataques, eu não sou responsável, não. Na hipótese de não haver ataques, aí eu posso pensar, vou ajudar essas pessoas. Eu mesmo levei, ou carreguei as pessoas aqui, ou carreguei as pessoas até a questão da fé, eu tenho alguma pequena responsabilidade moral, embora não como mãe espiritual, mas eu me sentia assim um pouco responsável, e não como mãe espiritual e não como piloto do avião. Até porque cada um tem a sua própria vida e eu já tinha explicado isso. Eles forçaram uma ideia que eu não acreditei. Né? Porque deixou os filhos presos, eu não sabia que eu tinha filho espiritual. Se você interpretar se você fizer essa interpretação como verdadeira, eu não sabia disso. No primeiro momento. E depois dessa interpretação eu posso relativizar. Depois eu relativizei essa interpretação. Mas de qualquer forma eu não sabia. Ela só poderia ser feita metaforicamente de uma maneira muito fraca. Eles forçaram e eu nem acreditei depois que eventualmente eles fizeram. Eu não sabia e não sabia também de questão de vamos pregar mandamentos para as pessoas. Eu não sabia disso. O que diminui ou até anula a responsabilidade. Se eu não sei, como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei? Eu tenho que saber antes. Não, mas então eu posso falar depois. Já que eu fui atacado, já que essa não era a realidade do momento, eu não sabia do argumento, então, e aí eu começo a ser atacado, não, então agora muda a situação, eu não sou obrigado a ficar para falar sobre qualquer questão doutrinária, eu sou obrigado, como mudou a situação, eu sou obrigado sim a sair da atividade por obediência à fé e para que o ministério não seja de nenhuma forma atrapalhado, eu saio e posso voltar depois se eu não for atacado. Então essa é a questão. A responsabilidade. Como eu comecei a ser atacado, a responsabilidade mudou. A responsabilidade muda.
por causa da questão dos ataques. Então, essa é a questão. E é justamente isso que eu acreditava, na verdade. Eu não acreditei que eu tinha que ficar brigando contra outras pessoas para, eventualmente, esperar o argumento mandamental. Não achava isso, na verdade. Não achava havia essa necessidade, não. Mas tinha medo, claro, que eventualmente isso fosse usado contra mim, mas eu não acreditava. Inclusive sabia de argumentos que a Bíblia dizia em que isso não era plausível, que isso não era verdade. E eu justamente usava esses argumentos a meu favor. Eu sabia disso. Então, independente, eu não concordava. Mas, né, se eu disputasse uma questão argumentativa contra outras pessoas que me atacassem de alguma forma nessa atividade, ainda não caracterizaria, na verdade, competição. Então, esse argumento também é um pouco relativo. Por quê? Porque mesmo que eu ficasse e respondesse, eu não estaria competindo. Eu só estaria, eventualmente, falando, de repente, sobre os mandamentos de Deus ou qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, eu não seria uma competição pelo mesmo motivo que eu venho dizendo aqui. Por mais que possa ser uma luta contra o mal, mas eu só estou corrigindo a informação. Eu não queria humilhar ninguém. Só estou corrigindo a informação e trazendo informações novas. Então, era só isso. Eu não vejo a necessidade de competição e tal. Vamos competir para colocar ali alguém que diz uma coisa, vamos dizer, sobre o Novo Testamento e outro que diz alguma coisa sobre os mandamentos ou sobre o Velho Testamento. Não, porque eu só falaria sobre o Velho Testamento, mas sem a intenção de machucar. Então, para mim, não é competição também. Era só correção de informação. Então, tem essa, né? Tem essa, porque o mesmo princípio do que eu venho dizendo no canal se aplicaria naquela circunstância. E apenas dizer que na situação real, eu não sabia dos mandamentos, não sabia eu não sabia que essa interpretação poderia ser levada mais a sério, uma vez que eu, não na questão de maternidade espiritual, mas eu fiz as pessoas de alguma forma acreditarem na Bíblia e tudo mais, e isso geraria alguma responsabilidade, mas a responsabilidade mudou. A responsabilidade muda, né, depois que eu começo a sofrer ataques. Então muda o que eu tenho que fazer naquele momento. Isso que eu estou dizendo. Então, descaracterizando, tentar, como que é, vamos dizer, pontuar, né, bem o que as questões que podem interpretar. Não, eu acho que como eu poderia ser atacado porque eu seria responsável por não ter falado dos mandamentos, ou por não ter, vamos dizer, interpretado que as pessoas eram meus filhos espirituais, como eu poderia ser atacado, eu achei que seria bom corrigir essa situação. Mas eu tinha argumentos para dizer que eu não era mãe espiritual, e eu não sabia dos mandamentos e nem poderia falar muito porque eu não tinha conhecimento doutrinário sobre isso. Então, para que eu vou falar sobre isso, na verdade? Então, não concordo com essa questão aí. E de qualquer forma, seria falado dentro de um contexto de briga, o que também seria ruim. Então, eu não poderia fazer isso, na verdade. Mas teria, eventualmente, ter feito antes fora de um contexto de briga. Tá, mas de qualquer forma, eu não fiz, porque eu não sabia. Ou fiz, de repente, com menos informações. Mas, então, como a situação mudou, a responsabilidade muda também. Automaticamente. Então, essa questão. E eu sabia, justamente, o argumento meu era esse. Não, peraí, eu não sabia que eu era mãe espiritual, como é que eu vou ficar na atividade? Eu tomando paulada e sendo ruim para as pessoas, falei, não, melhor não. E tem que levar isso em consideração também, que seria ruim para os outros. Então, eu não acreditei que eu teria que ficar. Cheguei a pensar sobre isso, mas não acreditei que teria que ficar até o final, não. Acho que seria uma coisa muito ruim. E minha posição. E mesmo que eu competisse, no fundo não seria competição. Não seria uma competição verdadeira, porque para mim seria apenas correção de informação. Eu não estava lá para ficar escandalizando ninguém. Mesmo que eu respondesse mais coisas. Né? Então não adianta ver o pessoal, não, estamos expondo aqui as pessoas. Não, eu não concordo com o fato de ficar lá para falar sobre os mandamentos. A não ser que as questões trabalhistas sobre a minha pessoa fossem apenas ditas com argumentos isoladamente verdadeiros. Vi um argumento por aí, né? Não sei se sobre a minha pessoa, sobre a questão de perguntar sobre meus sentimentos, né? Não sei se aplicava a mim, foi o argumento do Plihal, né, numa entrevista. Não, tem que perguntar os meus sentimentos. Não tem que perguntar meus sentimentos. Não tem que perguntar como é que eu me sinto. Tem que perguntar a verdade sobre a questão trabalhista que seria utilizada lá. E a Bíblia diz que esse argumento seria trabalhado. Né? Então eles iam trabalhar com todas as questões que eram atuais na minha vida naquele momento. Claro, óbvio que eu tinha que sair. Também por causa disso. Então, não, tinha que perguntar o meu sentimento. Não sei se é sobre a minha pessoa. Não tinha que perguntar o meu sentimento. Tinha que perguntar a verdade. Tinha que perguntar, Alex, o que realmente aconteceu? Então, 2014 era essa situação, 2015 aqui, 2017 tá.
2018 até daria para fazer, de repente, alguma coisa, mas também perdi a animação porque fui atacado, blá, 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 blá. Então isso teria que ter sido feito, teria que ser feito um relatório para daí entrar no tema do trabalho. Não, meu sentimento não era tão importante. Um pouco, talvez, mas não era a questão central. Né? Eu poderia falar do meu sentimento, mas eu não queria que as pessoas perguntassem dos meus sentimentos. Eu queria que as pessoas investigassem os fatos. E óbvio que a minha opinião é mais importante que a dos demais, porque sou eu que estou vivendo a circunstância. Portanto, eu não concordo com o argumento do Plihal. Não sei se está falando de mim ou não. Mas se não é sobre mim, aplicando a minha circunstância, eu não estou falando nada de sentimento. Eu não cobrei, o meu sentimento. Não, eu digo a minha não só a minha opinião. Perguntar a minha opinião e perguntar na, na circunstância, perguntarem na circunstância os fatos, né? Os fatos que antecederam toda essa, vamos dizer, toda essa balbúrdia, né? Que não foi ocasionada por mim. Então apenas esse complemento aí e Deus é bom e valeu.